Valendo. Salve, salve, galera! E aí, tudo bem? Mais uma vez hoje para bater um papo sobre a prova do Enem 2023, né? Não podia ser diferente. Estou trazendo os primeiros professores e hoje eu precisava trazer um cara que, além de compartilhar uma determinada assessoria na isolada dele, é um profissional de mão cheia. Hoje se produziu, veio de calça Prada exclusivamente para debater a prova do Enem, segundo dia. Com vocês, Anthony, professor de matemática. Eu não vou contar os detalhes da produção dele porque são peças íntimas, né? Mas o cara no calor infernal que tá Maceió, ele vem de calça Prada. Eu não vou falar que tipo de peças íntimas ele está, porque vai pegar mal, que ele é um cara casado, religioso, já foi coroinha e hoje é pastor, mas no off eu conto. Ai, ai, ai. E aí, Anthony, como é que foi essa prova do Enem 2023 de matemática? Gente, o Anthony ele tem um trabalho interessante, né? O Anthony, nos 10 últimos encontros dele, ele acaba respondendo as 10 últimas provas. E aí, na véspera da revisão pré-prova, ele desenvolveu um trabalho que era baseado em competência e habilidade. Então, eu dei uma olhada nesse material, e nesse material tinha lá competência 1, 6 questões, valorizando cada uma dessas habilidades. E a gente vem numa discussão de que a prova do Enem atualmente, ela está muito voltada para competência e habilidade. Mas eu queria, já que você respondeu as 10 últimas edições, eu queria entender, Anthony, como se teve mudança, se não teve, se existiu algum tipo de evolução, de revolução, ou foi uma prova nos moldes tradicionais, como vem caindo nas últimas edições. O que é que você achou dessa prova? Essa prova, Stefano, ela não foi nada mais do que a gente já esperava, né? Os alunos que trabalharam comigo durante a revisão, cansamos de trabalhar em cima das competências e das habilidades, assim como você já citou. E tirando a prova de 2018, que foi uma prova muito conteudista, eu acho que foi o ponto por fora da curva, todas as outras provas elas seguem um padrão. O que aconteceu nessa prova de 2023? Figurinhas carimbadas como projeção ortogonal, como planificação de sólidos, prismas, né, não apareceram na prova desse ano. Porém, era uma prova que estava totalmente acessível, uma prova com muito texto. Alguns professores acharam a prova de matemática cansativa, mas eu achei que foi uma prova bem acessível aos alunos de ensino médio, pelo fato de não ser uma prova repleta de cálculos, né? A maioria das questões eram questões altamente interpretativas, então questões que eu conseguia desenvolver com a matemática básica. Tivemos muitas questões de regra de 3, a questão de logaritmo que caiu, né? Estava com 2 anos que não aparecia logaritmo, esse ano voltou a cair logaritmo, mas foi uma questão simples, uma questão mais de substituir valores, que a própria questão já fornecia a função prontinha. Então, no geral, eu achei que foi uma prova muito boa, uma prova muito acessível, um pouquinho mais cansativa do que a do ano passado, porém não foi uma prova que não estava no que nós planejamos e no que nós trabalhamos. Você realmente ralou a tcheca no chão, né? Porque a prova saiu, mandei a prova para você, o senhor já foi para o Instagram começar a responder a prova, eu acho que respondeu até quase meia-noite de um dia, no outro dia terminou de mandar os vídeos. Então você sente que essa prova ela não teve o mesmo critério de conteúdo técnico como vinha, foi uma prova mais interpretativa, uma prova mais atrelada à competência e habilidade? Isso, ela trabalhou muito isso, ela exigia muito as competências, né, as 7 competências e as 30 habilidades que o Enem cobra na parte de matemática, na ciência de matemática e suas tecnologias. Nós fizemos isso no outro dia, no mesmo dia, na verdade, né? Foi acabando a prova do Enem e alguns alunos que moram lá no mesmo bairro que eu, apareceram lá na minha porta, batendo com a prova, responda aqui essa questão, faz essa, faz aquela outra. Tivemos questões de matemática financeira, né? As questões da prova de matemática eram temas muito atuais. Eles trouxeram os temas bem atuais mesmo para a prova e eram questões que, assim, você não precisava ter uma habilidade matemática muito grande para fazer. Exceto 4 ou 5 questões que estavam mais trabalhosas, mas a maior parte da prova estava no nível fácil e no nível médio. Foi uma prova muito acessível. Ô, Anthony, eu vi que você realmente publicou, acho que uns 45 rios, né? Um rios para cada questão, né? E o pessoal que está de casa, caso ele queira ter a sua resolução comentada detalhadamente, onde é que ele te encontra hoje no Instagram? Eu estou com o perfil Anthony Wallace Matemática, e lá nós temos resoluções de várias provas, né, de várias questões
de Enem dos anos anteriores, e tem lá também no destaque, tem o Enem 2023. Então, tem quase todas as questões lá já. Né? Eu dei uma pausazinha essa semana, eu tenho uma semana sabática para dar uma descansada, porque a gente vinha de 3 semanas seguidas, de domingo a domingo, uma maratona de aulão, revisão, aulão no interior. Então, foi bem pesado essas últimas 3 semanas. Porém, semana que vem eu estou voltando, até semana mesmo, voltando a gravar, e vai estar lá a prova inteira, toda comentada, toda respondida, para que o aluno possa ter acesso a isso. Porque é importante salientar que, diferente da prova de redação... Eita, importante salientar. Olha, quem conhece essa alma que compre, menino. Tome. A prova Saliente. tava ou não tava? Cremosinha. Tava uma delícia a prova. A prova tava cremosíssima, a prova tava... Tô tão serinho hoje, né? É, isso que eu tô olhando. Eu tô serinho. Já tentei engatar 2 resenhas com você e você tá todo hétero. Eu tô gospel não combina hoje. com você, viu? Tô gospel. Você tá hétero top gospel, viu? Com a calça Prada. Fica em pé aí, fica em pé. Todo mundo tem que olhar esse look, ó. Olha pra ali o brilho. Ai, dá uma voltinha. Olha, tá bom. Menina. Agora ele não fala que ele tá com a cueca de renda, né? Pra mostrar as raízes pontal da barra. Uma calcinha, né, Cleber? Uma calcinha Menina, de filé. Ele tá gospel mesmo hoje, viu? Eu me converti. Mas vou voltar a ser levita, Eu né? não quero ir pro mesmo céu que você, não. Na edição passada, né, que eu era um levita. É. E agora que a voz tá voltando, eu vou voltar a ser um levita do Senhor. Então tava cremosinha. Tava uma delícia, bem suculenta as questões, né? A prova tava bem gostosinha, que nem eu. E diferente da prova de redação, não faz muito sentido você trabalhar um tema de redação dos anos anteriores, porque já sabe que não vai repetir, né? Matemática não. Matemática é importante. Por que eu resolvi fazer uma revisão baseada nas 10 últimas provas? Porque se a gente pegar as provas e analisar, a gente vai perceber que existe uma repetição de conteúdos e uma repetição da forma como aquele conteúdo é cobrado. Por exemplo, tem uma questão, eu não lembro, tem como passar a prova aqui? Tem sim. Página 16. Teve uma questão de um ano anterior, não foi a desse ano, que ele falava de um carro que estava em meio engarrafamento, e aí ele dava o gráfico. Pode ir baixando, por favor. E aí ele dava o gráfico e ele perguntava quantos minutos esse carro permanecia em repouso. Esse ano ele trouxe uma questão muito parecida, mas o gráfico estava idêntico. A única diferença é que ele estava falando com a mulher, estava fazendo uma caminhada e ela monitorava o sinal de internet. E ele perguntava por quantos minutos ela ficou sem internet. Teve uma questão repetida, né? Aqui, essa questão aqui. Questão 176. Então, trabalhamos uma aula antes, né, na última terça-feira, nós trabalhamos uma questão idêntica. Essa aqui eu não me recordo agora qual foi o Enem, que caiu uma questão desse mesmo modelo. Você vê aqui que nós temos um gráfico de uma função constante. Né? Por que a função é constante? Porque é uma reta paralela ao eixo das abscissas, né? Ao pau deitado. Então está aqui uma função constante. Depois ele desacelera aqui. Então o sinal da internet vai caindo. Aí nós temos uma função afim, ou uma função linear decrescente. E o que ele perguntava na questão? Ele perguntava por quantos minutos essa pessoa ficou sem internet. Então bastava a gente analisar por quanto tempo esse gráfico ficou aqui, ó, no eixo das abscissas, do 10 aos 12, 16 aos 20. 6 minutos? 6 minutos. Então, uma questão muito fácil, uma questão que tínhamos trabalhado uma semana antes. Essa questão 174 também... Só um minuto. Eu atendo alguns alunos que foram para a sua revisão de véspera, né? Aquela da competência e da habilidade. E eles me deram feedbacks muito, muito interessantes. Eles disseram assim, ó, o fato de eu ter ido para a aula e o Anthony ter mastigado, né, feito a reflexão sobre a competência, sobre a habilidade e depois exemplificado em cima da questão, além de me ajudar com relação à minha insegurança, ao medo de uma prova que é o maior TRI, também muitas vezes eu ouvi a sua voz. Então, aí eu paro e penso, uma questão como essa é uma questão extremamente interpretativa, não é uma questão com conteúdo padrão. Você falou aqui de uma análise matemática com relação à função, porém é uma questão que na interpretação você já mata. Exato. Sem precisar verificar onde há uma função constante, onde há uma função crescente, decrescente, só com a noção
de plano cartesiano e do eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, você consegue resolver essa questão tranquilamente. E já que você respondeu essa prova todinha, um percentual, uma porcentagem mais ou menos de questões que poderiam ter sido respondidas sem tantos conteúdos prévios, só com análise visual, né, que é uma competência, uma habilidade. Na realidade é uma habilidade, né, interpretação gráfica. Exato. E aí? Stefano, tivemos muitas questões nesse padrão. Eu até me assustei inicialmente quando eu vi a prova, porque de cara, quando essa prova chegou em minhas mãos, que eu comecei a responder, eu só tinha percebido 2 questões que realmente daria um pouco mais de trabalho para o aluno fazer. Né? As outras questões estavam muito simples, né? Eu até me assustei, porque quando a gente diminui muito o nível da prova, você acaba nivelando por baixo, né? Então a concorrência ela aumenta também. Porém, você padroniza e você oportuniza mais. Que eu acho que esse foi um dos objetivos, né, do Enem. Você vê essa questão aqui, 174 também, basta ter um conceito básico. Né? Ele perguntava essa partezinha aqui, da torre, que ela cobriu da lua, que figura ela formava, né? E aí muita gente confundiu, muita gente marcou cone. E esqueceram do conceito, que cone é uma figura tridimensional. Então, uma figura tridimensional, ela não pode estar aqui na pintura. A pintura é uma figura bidimensional, é um plano, né? Um quadro é a representação de um plano. Então, o que nós teríamos aqui era um setor circular. E isso foi falado na revisão de sábado. Um dia antes da prova do Enem, eu falei para eles que a face lateral, a planificação lateral de um cone, era justamente um setor circular. E os alunos eles falaram muito sobre isso também, né? Que quando eles iam fazendo as questões, eles iam lembrando tanto das competências, quanto nós mastigamos questão por questão, conteúdo por conteúdo, né? Um dia antes. Então, foi uma prova... você falou que voltou a cair log, né? Uma das minhas orientações é que o aluno ele tem que correr de análise combinatória, log e trigonometria por causa da alta do TRI, que geralmente classifica essas questões como uma questão difícil. Observando essa prova, você falou que log entrou, mas que a questão estava fácil. Isso. E combinatória também estava? Olha, combinatória não teve uma questão específica de combinatória, né? Teve uma questão até da contagem do... Baixa um pouquinho aqui, por favor, a prova. Caio? Pra gente dar uma analisada. A questão... Não, no caso, pode subir. Essa questão aqui foi muito interessante. Depois eu quero falar um pouquinho sobre ela, essa questão do gráfico aqui. Que foi uma questão que foi uma casca de banana em muita gente. Eu até agora, particularmente, poucos alunos me falaram que acertaram essa questão e os que acertaram no chute. Né? Mas é uma questão bem interessante que a gente daqui a pouco fala um pouquinho sobre ela. Pode subir um pouquinho? Essa questão aqui, ó, Urapum ou Coisa, teve até gente que falou que era questão preconceituosa e tal, já entraram por outro viés, mas eu quero ficar apenas no viés matemático. Era uma questão que algumas pessoas falaram, ela tem a ver com análise combinatória, mas não, era uma questão altamente lógica e você poderia encaixar isso aí na parte de paridade, né? Você vê que ele diz que o número 1 é representado pelo Urapum, o 2 o Ocosa. Quando ele vai representar o 3, ele usa o Ocosa, Urapum. O 4, Ocosa, Ocosa. Então ele já me dá uma noção lógica de estrutura. Porque ele poderia ter utilizado ali para o 3, Urapum, Urapum, Urapum. Formaria 3. Porém, quando ele coloca o Ocosa, e no número 4 ele coloca 2 Ocosa, então ele está me mostrando que eu preciso utilizar a maior quantidade possível do número 2. De algarismo 2. E aqui o 6, né? 3 vezes Ocosa. 3 vezes Ocosa. Quando a gente soma um número par com um número par, o número par ele tem uma estrutura 2n, né? Todo número par ele é escrito na estrutura 2n. Então, quando eu somo um número par com outro número par, o resultado vai ser um terceiro número par. 4 mais 6, 10. 20 mais 18, 38. Quando eu somo um número ímpar com outro número ímpar, o resultado é um número par. 1 mais 3, 4. 7 mais 5, 12. Agora, quando eu somo um número par com um número ímpar, o número ímpar ele é escrito na estrutura 2n mais 1. Então, quando eu somo um número ímpar com um número par, aí eu vou ter como resultado o número ímpar. Então, se ele queria formar um número 5 ali, bastava eu somar Ocosa, Ocosa, Urapum. Eu teria aqui a letra C. Ó. Ocosa, Ocosa, Urapum. E lá para o número 7, que ele pedia, né, a estrutura do número 5 e do número 7. Ocosa, 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 Urapum. Porque muita gente perguntou, por que não a letra A? Ocosa, Urapum, Urapum, Urapum. Né? Vai formar 5 também. Mas lá no 4 ele me mostra que eu devo utilizar a maior quantidade de repetições do 2, né? Ou seja, eu precisava de um conceito matemático para chegar mais rápido nessa questão,
Mas você comentando as respostas, eu faria no número 7 a mesma coisa. Ocosa, Urapum. Ou seja, sem conceito prévio, eu também chegaria, dependendo... Agora Com sim, certeza. eu teria mais possibilidades, né? Aumentaria a minha chance de erro também. Exato. Caio, tu pode subir um pouquinho pra gente ir para aquela questão que ele comentou? Descer, perdão, Caio. A questão do log... Essa daqui. Essa questão gráfica. Essa questão, ela vinha falando que ele mostrava a vista superior, né, da trajetória de um vigilante. O cara saía de um local lá, de ronda, e ele ia para uma cidade, fazia patrulha e voltava para o mesmo local. Então, muita gente, ao observar o gráfico, que tem uma estrutura de trapézio, né, um trapézio isósceles, porque ele tem dois lados com medidas iguais, né? Esses lados aqui, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. E o trapézio é uma figura, um quadrilátero, é um dos grupos dos quadriláteros, né? Trapézios são quadriláteros que têm um par de lados paralelos, que é o que a gente chama de base maior e base menor. Então, muita gente viu a estrutura desse gráfico, que formava um trapézio com o eixo das abscissas, e aí resolveu marcar a letra D. Ou resolveu marcar a letra C. Porém, esqueceu de um pequeno detalhe. O que acontece aí? Primeiro, esse cara ele saiu do local, fez uma patrulha e voltou para o mesmo local. Então não poderia ser letra C, letra D, né? Porque ele está saindo de um local e voltando para outro. Ele precisa sair de um local e voltar para o mesmo local. O ponto inicial. Para o ponto inicial. Então eu teria A, B e E. Então ele precisava voltar no gráfico das ordenadas, né? Das abscissas. Exato. Só que o que acontece nesse gráfico? Nesse gráfico, aqui, ele pede a vista superior da trajetória. No gráfico, ele me dá uma comparação entre a grandeza tempo e a grandeza distância. Então, ele não me dá o deslocamento. Ele me dá apenas uma comparação. O que ele está dizendo? Que no início, o cara estava lá, estava a 0 km de distância, ele estava no ponto de partida. 10 minutos depois, ele já estava a 3 km de distância. E ele permaneceu a 3 km de distância por 10 minutos. Porém, a questão não me diz que ele permaneceu parado. O gráfico não me diz isso. O gráfico me diz que ele ficou a 3 km de distância durante 10 minutos. Mas no gráfico não está explícito que ele ficou parado. Porque no caso, a quilometragem se mantém, mas ocorre uma variação de tempo aqui. Exato. Então, as únicas grandezas que estão expressas aí é tempo e espaço. Então, o que a gente poderia... O que eu poderia matar aí? Matar a questão. Não poderia ser a letra E, porque você vê que ele não ficou... Aqui na letra E, é como se ele estivesse na mesma distância, né? E aqui não. Você vê que com o passar do tempo, ele já foi se distanciando do ponto de partida. Então, a minha dúvida seria letra A e letra B. Por que não dava pra gente marcar a letra B? E muita gente marcou a letra B. Porque... se eu estou nessa parte aqui, no ponto médio desse lado do triângulo, eu estou a uma distância menor do vértice do que quem está mais próximo deste vértice. Concorda comigo? Quanto mais ortogonal eu estou de um ponto, mais perto eu estou dele. Aqui, como é um arco de circunferência, como é que a gente chama a distância que vem da extremidade para o centro? Raio. Então, toda a distância que sai dessa extremidade e vem para cá é raio. E todo raio é igual. Então, como aqui eu tenho um arco de circunferência, significa dizer que essas distâncias sempre serão iguais. É o que acontece naquele tempo lá, de 10 a 20 minutos. Ele está sempre a uma mesma distância, de 3 quilômetros. E aí, Anthony, você me disse que a prova estava suculenta, não é isso? Exato. Bem cremosinha, né? Cremosinha, né? E a minha preocupação hoje é a seguinte: quem atingiu a taxa de acertos mínima para o seu curso, né? Quem fez uma boa prova e está feliz no processo, vai aguardar agora em janeiro o SISU para ter a certeza se passou ou não. Mas existe uma galera, existe um grupo de alunos que infelizmente não atingiram o esperado. Apresentaram algum nível de dificuldade nessa prova específica. Apesar que, eu vou dizer para você que dentre os alunos que eu atendi, dentre os alunos que eu acompanho e dentre os alunos que participam do meu programa do MED, matemática, eles acertaram sempre acima de 32. Então, foi muito bom.
Natureza não. Eles tiveram dificuldade com esse estilo de prova de natureza. Então eu percebi que a taxa de acertos, pelo menos no horizonte aí de 100, 150 alunos, na matemática subiu. Porque você disse que ele tecnicamente nivelou por baixo. Mas quais são as recomendações que você pode deixar para o aluno que vai recomeçar os seus estudos, pensando no Enem 2024, através dessa prova? Stefano, essa pergunta ela é bem importante, né? Eu tenho alunos que querem medicina e alguns deles me questionaram se seria o ideal eles entrarem em outro curso, porque, graças a Deus, eu tive muitos alunos com um percentual de acerto bem alto, né? Tive alunos que ultrapassaram as 40 questões, né, os 40 acertos, e alguns, mesmo com um percentual alto em matemática, eles se quebraram na prova de natureza. Eu tive uma aluna que acertou 37 questões de matemática, mas acertou apenas 22 de natureza. Então, como ela quer medicina, de certeza ela não vai conseguir passar, né? O percentual da natureza foi muito baixo. A média nacional, a menor média nacional das 5 áreas é natureza. E se confirmou, viu? Porque pelo menos nesse horizonte dos alunos que eu atendo, foi uma reclamação geral. Daqui a pouquinho eu vou estar com a turma de natureza conversando sobre a prova e um dos professores conversou comigo por quase 1 hora, que é o professor de Química, o Luiz Armando, e a gente viu que a prova não estava tão difícil como a do ano passado, né? Ocorreu também uma diminuição, mas o grau de interpretação aumentou. Então, o aluno que fica na isolada, no cursinho, nos programas, só focados em conteúdos, eles apresentaram uma dificuldade, porque foi uma prova, pelo menos... Não sei se seria muito breve de dizer, porque eu vou conversar com eles daqui a pouco, mas parece que o Enem 2023 ele diminuiu a quantidade de conteúdos e aumentou a exigência de interpretação e domínio em competência e habilidade de prova. Exato. E o que eles me reclamaram muito foi em relação à prova de biologia, né? Que ela estava bem conteudista, né? A prova de biologia que geralmente é uma prova que é mais simples, né? Tem uma TRI mais baixa. Os alunos comentaram que foi uma prova um pouco mais pesada na área de natureza. Mas o ideal é, se o aluno que ele quer medicina, se esse é o sonho dele, e ele está trabalhando em cima disso, principalmente para os alunos que estão terminando agora o 3º ano, né? É super comum você terminar o 3º ano e não passar em medicina. Então eu não acho que seja viável você entrar numa faculdade de odontologia, de enfermagem, só para que você não perca um ano. Porque pior é você se descobrir lá no 7º período que não é aquilo que você quer. E ter que voltar do início. Então, o ideal é a gente manter o ritmo, não parar. Eu acho que curtir o Natal, curtir o Réveillon e já emendar de novo esse ritmo de estudo. É super importante fazer o que a gente já vinha fazendo nos simulados, a gente analisar onde foi que errou. Eu tive alunos que, na minha semana de revisão, que é a semana que antecede o 2º dia, eu tive aula praticamente todos os dias. Então, eu tive um aluno, o Arthur, que ele acertou 41 questões de matemática. Ele só foi para 2 encontros durante a semana. Ele fez, eu estou focado mais agora em natureza porque é o que está me quebrando, é a prova de natureza. Matemática, estou um pouco mais confiante, estou com um percentual de acerto bem alto nos simulados, né? Então eu vou focar mais na natureza. Então o aluno ele precisa se conhecer, ele precisa entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, para que ele possa melhorar. A prova não vai mudar, a estrutura do Enem é isso, é uma prova que não é tão conteudista, porém é uma prova muito cansativa, porque tem muito gráfico para a gente interpretar, tem muito texto. Então, o que pega o aluno é isso. Então, para isso, o aluno precisa treinar. Para que eu consiga sentar lá um domingo e passar 5 horas respondendo 90 questões, eu preciso treinar e treinar maciçamente isso. Eu não posso simplesmente acordar um dia, achar que a tinha quebrou, botar assim a varinha, fazer, vai lá e faça. Aí vai lá e arrasa, você nasceu para brilhar, você é a Anitta, porque não é. Né? Então, o aluno precisa realmente treinar para isso. Então, é muito importante e não é por eu estar no mercado isolada, mas eu volto a dizer, eu acho que... A escola ela tem um objetivo muito maior do que simplesmente preparar para o Enem. Então é super importante o aluno estar dentro da isolada, estar com a mentoria, estar com o acompanhamento psicológico. Eu tive alunos que erraram o gabarito, a transcrição da cor do gabarito, da prova para o gabarito, né? Pegaram a prova de uma determinada cor e colocaram lá outra cor. Então isso é fator emocional. Né? E o que é pior é o aluno conferir o gabarito depois e ver que teve um percentual alto de acerto. Então eu preciso também cuidar desse meu fator, desse fator psicológico, né? Porque eu preciso estar preparado. Isso é uma maratona, né? Ô Anthony, dentre as diversas esferas que você trouxe no seu argumento, né, que eu vou começar a discorrer com você agora nelas, eu queria começar com a primeira, que é a construção do diagnóstico de prova. A gente...
A gente encontra uma juventude hoje com muita dificuldade de percepção de tempo, né? Eles querem entrar numa isolada faltando 2 meses para a prova e querem arrebentar na prova. Eles querem fazer 1 ano de preparação e estarem no mesmo nível daquela galera que está 3, 4, 5 anos. Então, esse imediatismo, essa ausência de noção de tempo atrapalha muito. Então, quando eu me volto para essa prova e eu faço um diagnóstico, as questões que eu acertei, as questões que eu errei, e eu vou para as questões que eu errei e eu identifico os assuntos, e depois eu vou para as questões que eu acertei e eu identifico os assuntos, eu consigo perceber que investir em educação é justamente isso. Quais são os assuntos que eu logrei êxito? Então, quais foram os assuntos que eu avancei na minha carreira acadêmica e quais foram os assuntos que me distanciaram do curso, distanciaram do meu sonho. Então, eu tenho que olhar aqueles conteúdos e já começar agora, né? Fazer revisões e ter no meu caderno de erros essa sequência de conteúdos para que quando eu esteja na aula de matemática, quando for um assunto que eu logro êxito recorrentemente, eu me dedique muito mais aos assuntos que eu apresentei dificuldade. O que a gente observa hoje? O aluno, ele quer passar ali 6 meses, 1 ano e quer ser o melhor aluno do país. Ele não entende que processo leva tempo. E educação não se faz a curto prazo, né? Educação é um processo que é feito a médio e longo prazo. Então, principalmente os cursos que têm uma alta concorrência na federal. Então, se eu quero entrar no curso de medicina, se eu quero entrar no curso de direito, um curso de odontologia, não é algo do dia para a noite, né? Então, eu preciso, primeiro, estabelecer o meu objetivo, porque se eu não tenho isso muito bem definido, eu falei até hoje, estava numa escola X, hoje pela manhã eu estava falando isso na turma de 1º ano. Tem que haver um motivo para eu acordar às 6 da manhã numa chuva da bubônica da peste para sair de casa para ir ver um cara feio como esse ralando a tchaca no chão falando que a questão tá cremosa. E muito feio, viu? E muito feio. Tá quase um Bob Esponja, mas tudo bem. Mas aguarda o Projeto Verão, viu? De Prada, né? Aguarda o Projeto Verão. Eu de fio dental na praia. Mas é verdade, porque se eu não tenho um objetivo, se eu tô indo pra escola porque minha mãe me obriga, porque meu pastor me aconselhou, porque a minha vizinha me benzeu e disse que eu fosse... Se eu não tenho um objetivo de estar ali, nada vai fazer sentido. A aula de matemática não faz sentido, a aula de história não faz sentido, nem a aula de educação faz sentido. O que eu acho interessante na sua fala é o seguinte, qual a porcentagem de alunos ou a quantidade de alunos que passam no curso de medicina no 3º ano? São 70 vagas. Eu acho que não tem 7. Acho que agora, mais à frente, né? Eu acho que não vai aparecer 7 alunos de 3º anos. A maior parte dos aprovados são alunos de carreira. E aí ecoa dentro de mim algumas situações. E você tocou um ponto-chave que eu costumo orientar muito. Eu estou 5 horas durante 200 dias úteis. Eu tenho 1.000 horas da minha vida, investindo em estar sentado tendo aula com um grupo de 14 a 25 professores. Não dá para desperdiçar esse tempo. Não dá para dizer que, não, na isolada com o Anthony eu aprendo, na escola eu vou ignorar o processo do professor. Eu acho um vacilo. É um complemento, né? A diferença da isolada é porque ela vai especificar, né? A escola é algo mais amplo, porém... Óbvio que não tem como o aluno chegar na isolada se ele não passou pelo processo da escola. E jogar 1.000 horas no lixo. Exato. Então, tem que... É um complemento, né? Tem que andar de mãos dadas. Porém, o principal é o aluno ter esse objetivo muito bem definido e ter as estratégias estabelecidas, né? Porque quando eu não tenho estratégia, quando eu vou seguindo a pedagogia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ela me leva para um penhasco tão filho da peste que a porrada quando vem me esbagaça tudo. Então é necessário ter essa estratégia muito bem definida. Se é a medicina que eu quero... Agora, por outra parte, eu até entendo também que eu acho que as escolas ela acabam enchendo o currículo do aluno com tanta coisa, né, com tantos eventos, com tantos projetos extra-classe, que realmente é difícil você conciliar todo esse processo. Né? E isso não vou falar a nível de Brasil, porque eu não estou no Brasil todo, né? Eu não sou onipresente, mas a nível de Maceió, a gente vê que muitas vezes o aluno ele se sente atrapalhado pelo processo escolar, né? Você viu, eu tive um monte de escola agora no 2º semestre fazendo uma porrada de eventos, né? Às vésperas de Enem, vi escolas fazendo jogos internos em semana de Enem, então isso acaba atrapalhando. E o aluno que não tem uma estratégia muito bem definida, ele aproveita isso aí e usa como desculpa. Porque também quando o aluno está focado, eu acho que nada atrapalha, né? Kleber, olha aí para mim o nome, quem é o autor do livro? Felicidade. Ele é um professor
de uma universidade renomada, e ele disse o seguinte, tudo que se é ofertado, né, em grande quantidade, como uma escola, ela não foca nem aquele cara que quer muita coisa, nem um cara que não quer nada. Ela foca os medianos. No livro ele diz medíocre. Não, tem um outro. É alguma coisa felicidade. E aí ele diz o seguinte, então todo mundo é convertido a ser medíocre. Por quê? Porque não tem uma escola voltada para quem é genial. E na maior parte das vezes a gente gasta 70%, 80% do nosso tempo tentando cativar aquele menino que não quer estudar. Então, o cara que quer muito, ele acaba sendo prejudicado. O gasto energético dentro de uma sala de aula de escola é muito grande, né? Eu trabalho só pela manhã dentro das escolas e eu saio totalmente acabado. Parece que descarregou 100% a bateria, porque eu tenho que dar um duplo mortal carpado, cair ajoelhado, rezar, virar o palhaço Bozo, para ver se o aluno olha pelo menos para mim. É muito complicado. Hoje em dia a realidade dentro das escolas está muito complicada. E você tocou no ponto-chave, que é o imediatismo, né? Você vê que até a gente que é de outra geração sofre disso também. Eu não consigo assistir um recado no YouTube, um anúncio no YouTube. Quando aparece um anúncio, eu fico lá com o dedinho, arrochando as clicadas para passar logo. Então a nossa geração, essa geração ainda é pior, né? É uma geração que quer realmente assistir Grey's Anatomy hoje e amanhã acordar médico. Acordar e com cirurgião, né? Geral. E cirurgião, vai operar a boneca, né? E a mim não vai operar não, viu? Se não estudar, não vai ter que estudar, ralar um bocado. Mas é um processo realmente que é a médio e longo prazo, né? Educação não é a curto prazo. Mas é justamente isso, essa consciência de que, primeiro, uma outra esfera que eu queria abordar é a questão do tempo. Vamos pensar no seguinte, a legislação atual do Brasil exige que você trabalhe no mínimo 35 anos. Se a expectativa do brasileiro é de 72, um pouco menos da metade da minha existência, eu vou desenvolver uma profissão. A ausência de dinheiro traz infelicidade. Mas eu acredito que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro evita muita coisa e te oferece muitas situações de prazer. A ausência dele traz infelicidade. Mas eu acho que o dinheiro é mais uma faceta da felicidade. E a principal é você gastar o tempo de vida fazendo o que gosta. Então, se o cara quer medicina, ele nunca vai ser realizado como enfermeiro, como odontólogo, como contador, como biólogo. Ele não vai. Então, muitas vezes, eu me agarro pela necessidade de uma vitória a curto prazo. A qualquer curso que a minha média entre, só para dizer, pai, sou fera. E aí depois eu esqueço que eu vou estudar de 4 a 6 anos e vou trabalhar mais 35 anos fazendo aquilo que eu não gosto. Então eu tenho que aprender a gostar porque eu não vou ter tempo nem condição de fazer uma transição de carreira. Então, você quer medicina? Beleza. Procura um orientador educacional, um coach. Procura um psicólogo, porque muita gente no dia da prova cai porque não consegue gerir as suas emoções, mas eu preciso entender que a minha média de acertos é em torno de 35 nas 4 áreas. Eu preciso ter aí, no mínimo, 140 questões e uma redação 900 mais, sem ferir a TRI. Esse é o primeiro passo. A partir disso, eu preciso, caminhar mês a mês focado na minha taxa de acertos para que eu atinja o mais rápido possível, identificando meus pontos de melhoria. Senão, eu vou acabar optando por um curso que eu não nasci para aquilo, porque é mais fácil. Então, essa faceta que você falou, eu só queria trazer essa visão da previdência do nosso país, porque imagine, eu sou um psicólogo, mas que queria muito ser médico. Eu não vou conseguir exercer e encontrar mais um caminho que gere prazer e felicidade na minha profissão, porque eu não me realizei. Como eu faço hoje. Hoje eu trabalho com pessoas de 26, 29, 33, 36, 42 anos fazendo transição para a medicina. Mas são pessoas que conseguiram isso porque lograram êxito nessas profissões, mas não são felizes lá. Então a gente tem que estar ligado nisso, porque é uma maratona. Você precisa ser um atleta mental de alto nível. Exato. Tem que ter muita preocupação com essa necessidade de aprovação que a gente tem, né? Que a sociedade vende, né? Porque o que é uma pessoa bem-sucedida? É uma pessoa que terminou o ensino médio, já entrou na faculdade, começou a trabalhar, e muitas vezes não é isso, né? Muitas vezes, às vezes a gente tem um sonho de seguir uma carreira acadêmica, mas a gente precisa dar um respaldo à sociedade, né?
sou um vitorioso, estou no mercado de trabalho. É uma geração muito precoce. Tudo muito imediato. Eu lembro que a nossa internet a gente ouvia o zzz, tum. Discar, né? Tem Era história da minuto. sexta-feira, meia-noite. Se você pega o celular hoje, ele demora 10 segundos, você já tá agoniado. Isso é na vida. Eu não, e mais, viu, Anthony? Eu não quero me frustrar. Eu não quero sofrer. Eu não quero passar por situações adversas para conquistar a minha meta. Eu quero conquistar a minha meta só com facilidades. É um outro erro, porque viver é um eterno incômodo. Em alguma área da sua vida, você vai ter que estar gerindo situações de problema. Essa é a vida da gente. Exato. Eu particularmente, eu fiquei muito feliz em relação aos meus alunos, porque foram vários alunos que, ao acabar a prova, eles mandando mensagem, se comunicando no grupo da turma, no privado também, e a maioria deles, Anthony, pulei a questão de log, viu? Não fiz não, mas eu fiz umas 35 questões de certeza, mas a de log eu não fiz. Era questão de nível difícil. Quando eu vi log, eu pulei logo. Então assim, muitos alunos, eles obedeceram essa estratégia, porque é necessário a gente ter uma estratégia de resolução de prova. A grande maioria deles conseguiram terminar a prova no tempo hábil, porém, tiveram alguns ainda que sofreram com essa questão mental, né? Pelo fato de não terem dado atenção, que não é algo comum para nós brasileiros, né? Você vê que a gente sente uma febre, a gente vai no médico, ao médico, aparece uma inflamação, você vai ao médico, mas aí bate uma tristeza, essa tristeza se agrava, aprofunda, a gente não quer sair de casa, a gente nunca procura um psicólogo, né? A gente tem ainda esse tabu em relação... A gente relativiza a saúde mental, né? Que eu, particularmente, eu sou o contrário, né? Eu me preocupo muito com a minha saúde mental, porque o corpo pode estar podre, caindo aos pedaços, mas se a mente estiver boa, a coisa funciona. Não adianta o corpo estar bem e a mente tá destruída, né? Quando eu oriento um psicólogo, é porque o coach em si, né? Eu acho que o coach ele não deve fazer terapia. E aí, quando eu recomendo um psicólogo, eu recomendo por 3 situações. Primeiro, se o aluno ele não consegue ter uma previsibilidade do processo, vai gerar ansiedade e vai gerar problemas emocionais. Se ele olha para ele e percebe que a sua trajetória não foi da forma que ele entende como correta, ele vai subestimar a sua capacidade. Vai gerar ansiedade, vai gerar problema emocional. E se ele olha para essa prova, como todo mundo diz e faz questão de vender, que é uma prova, né, da bubônica, o que é que acontece? Ao superestimar essa prova, ele também vai ter problema emocional. E se eu sou de uma geração que eu não quero sentir incômodo, né? Se eu não sei identificar o que eu estou sentindo, logo eu não vou ter condições de gerir, eu preciso atrelar na minha preparação, além de uma equipe de ótimos professores, eu preciso ter um orientador, alguém específico, um mentor de prova, mas eu também preciso de um psicólogo que possa me ajudar a me conhecer e a criar repertório emocional para enfrentar situações de problema. Porque é num dia de prova que as barreiras emocionais caem e as minhas emoções afloram. E se eu não tenho atenção, eu erro por besteira, né? Exato. E você falou um ponto-chave, você tocou num ponto-chave aí, que muitas pessoas... Eu recebo muitos alunos que chegam na Isolada que nunca sequer fizeram a prova de Enem antes. E aí, quando a gente começa a responder essas provas de Enem, eles começam a perceber como é possível isso, né? Eu trabalhei a prova de 2021, onde eu terminei a escola, com a turma de 1º e 2º ano. E os alunos me falaram, Anthony, a prova é muito possível. A prova é muito simples, né? E realmente não é subestimar, não é ser autossuficiente, mas é eu entender que é algo possível. Agora, é necessário eu me preparar para essa maratona, né? Porque não é só uma questão de conteúdo, não é só uma questão física, é uma questão mental também. Então, primeiro eu preciso ter o meu objetivo muito bem definido, eu preciso ter estratégias muito bem traçadas e eu preciso abdicar. Vencer se trata muito mais de abdicar do que de você conquistar. Porque eu preciso abdicar do fim de semana, eu preciso abdicar um ciclo de amizade que está em outra rotação. Não adianta eu estar numa rotação pensando em vestibular, pensando em entrar numa faculdade, numa universidade, e eu estar andando com uma tropa de amigos que só pensam no fim de semana, tá no rucá, fumando vape, indo bronzear a raba na Ponta Verde, não. Então, eu preciso entender onde eu estou hoje, onde eu quero chegar daqui a 5, 10 anos, em que local eu quero estar. E para isso eu preciso ter essas metas muito bem definidas. E acima de tudo, eu falo direto para os meus alunos isso, não adianta eu sonhar em ser médico e estudar para tomar conta de carro.
Nada contra, porque cada profissão tem seu mérito. Porém, é o que eu digo aos meus alunos, ninguém está dentro de uma sala de aula durante 15, 16 anos para ficar no submundo dos empregos. Isso é um acidente, quando acontece, é um acidente que acontece no meio do caminho. Nada deu certo, alguma coisa aconteceu lá, um imprevisto, mas não é algo que eu acordo e sonho, não, eu quero tomar conta de carro. Não, não é isso que a gente quer pra gente, né? A gente sempre sonha com algo maior, mas não adianta sonhar alto e trabalhar pouco. Tem que ser grandezas diretamente proporcionais. Se eu sonho alto, a minha quantidade de esforço tem que ser alta também. A gente precisa continuar acreditando que mudança social e econômica, né, para quem não é jogador de futebol, cantor, para quem não tem uma habilidade diferente, é o estudo, né? É a base, né? Falei isso hoje, né? Só tem 4 formas de vencer na vida. A primeira é ser herdeiro. Eu não sou. Há de ser meu pai e minha mãe. Era por ter sido de uma outra família aí, mas nasci Santos Omena, não sou herdeiro. A segunda é ter uma beleza, não tenho. Minha beleza é uma beleza comum, cansada. Eu não sou um Paulo Zulu nem uma Gisele Bündchen. A terceira é ser um atleta. Se eu não sou herdeiro, se eu não sou bonito, não posso viver do OnlyFans e não sou atleta, só me resta o estudo. É a única opção. Não adianta ficar pinchando o muro, cantando rap, sociedade, não sei o que, não sei o que. Não. Se eu quero realmente vencer o sistema, a única forma que a gente tem de fazer isso é através do estudo. Não adianta eu ficar criando rima, criticando a sociedade, criticando o governo, independente se é direita, esquerda, centro, meio, em cima, embaixo. Faça o seu, né? A única forma que eu tenho de vencer o sistema é através do estudo. Agora, Stefano, é algo que demanda tempo e é trabalhoso. Porque a gente... Nós, e doloroso. Nós estamos acostumados somente a ver o resultado final. E a gente esquece que existe um processo por trás de tudo aquilo, né? Você vê o Oscar Schmidt mesmo, como é fácil aquela cestinha do 3 que ele acerta. O cara falava que ele treinava 1000 arremessos após o treino. Acabava o treino, todo mundo embora, o Oscar ficava lá, 1000 arremessos. Quem porra quer ficar após um treino fazendo 1000 arremessos do 3? Então quem assistiu o jogo via algo fácil. Mas ele sabia o processo que ele estava passando, né? Então, o processo realmente é difícil, é complicado. A gente só olha o pódio. E nós não queremos passar pelo processo, né? Porém, eu acho que essa prova de matemática, ela serviu para acordar muita gente. A prova do Enem, né? Estavam numa expectativa, alguns alunos, né? Pensando, mudou o governo, a prova vem diferente, isso aqui. Nada do que a gente tinha planejado, nada mais ou além do que a gente tinha trabalhado. Agora, eu preciso realmente me reorganizar, virar a chavezinha e começar o ano de forma diferente. Anthony, para o cara que fez depilação, deu um tapa no visual, comprou camisa e calça, uma calça Prada. Sabe com quem? Comigo, né? Pro cara que se produziu todo para participar desse podcast, né? O cara que veio suculento e e cremosinho. Rapaz, aconteceu semana passada, eu passando por uma escola, aí uma aluna fez suculento, e o pior que ela tava com a mãe do lado. Aí depois eu fico pensando qual é a interpretação que a mãe vai ter disso, né? Mas são as questões que são suculentas, né? A gente chegou ao fim, né? Mas antes de encerrar, eu queria que, para quem vai para 2024, né? Para quem vai ter que enfrentar aí, no mínimo, mais 10 meses de estudos, para o cara que vai ter que abrir mão de outras coisas, vai ter que continuar renunciando, né? Todos os prazeres de curto prazo em busca de uma maratona física, emocional, mental, psicológica, né? E pedagógica, né? Você como professor, o que é que você tem a deixar nesse final de bate-papo comigo? Volto a tocar na mesma tecla. Primeiro passo é eu ter um objetivo muito bem definido. Depois disso, começar a criar as estratégias para isso aí. E não deixar que os percalços da vida me desfoquem. Me tire do rumo, né, desse meu objetivo. Mas eu sei que são 10 meses longos, 10 meses cansativos. Né? Encontrei com a Malu agora, a Malu disse, teu semblante tá diferente, né? Porque até o professor sofre também, né? A gente vê, uma vida de cão, né? Até a data do Enem, até o dia 12. Dia 12 foi o aniversário da minha filha, eu tava no ponto de prova, né? Não pude nem passar o aniversário da minha filha com ela. Então, realmente é um desgaste muito grande, físico, mental, emocional, para ambas as partes, tanto para o professor quanto para o aluno. Mas é importante a gente correr atrás disso, é importante a gente viver isso realmente, de verdade, se é realmente o que a gente quer. Né? Então, procura um profissional que possa te ajudar, procura uma mentoria, procura um coach, procura um psicólogo, procura isoladas que te direcionem. Né? Recebi vários alunos que falavam, Antônio, eu fazia simulados com 7 questões de logaritmo no simulado.
não há necessidade disso, né? A gente precisa simular, a palavra já diz, eu preciso simular o que vai acontecer naquele dia. Então, se na prova tem uma questão de logaritmo, no máximo, quando cai, por que eu vou fazer um simulado com 7? Né? Por que eu vou dar tanta ênfase a conteúdos com a TRI tão alta, se na maioria dos casos eu nem preciso chegar nesses conteúdos? Então procura um profissional que possa te ajudar. Eu garanto a você, todos os meus alunos que estiveram comigo na Isolada, todos eles aumentaram e muito. A maioria conseguiu até dobrar o percentual de acertos e não foi nos simulados, foi dentro da prova do Enem mesmo, né? Tive alunos que chegaram acertando 18 questões no simulado, fizeram 37 acertos, 36 acertos na prova desse ano. Então, se você realmente tem o seu objetivo, se você tem o seu sonho de entrar entrar na faculdade, na federal, medicina, odontologia, direito e uma licenciatura, qualquer que seja o curso, precisa correr atrás desse sonho. Ele não vai vir até você, ele não é a montanha que vai até Maomé. Você precisa até ele. E para isso você precisa estabelecer as suas estratégias. E aí, galera, olha só. Essa série de comentários dessa prova tem como objetivo conscientizar você que o processo passou. Você descansa uma semana e você já começa, em dezembro, construir o seu planejamento para plano de trabalho. E para construir esse planejamento, você precisa ouvir pessoas que vivem disso. Então a gente não pode dizer assim, não, agora eu vou sair de férias, janeiro eu volto. Quando você voltar em janeiro, eu tenho certeza que alguém já fez todo o planejamento em dezembro e em janeiro já está estudando. Então, essa série de bate-papos com professores de áreas diferentes é exclusivamente para te ajudar a acordar. Se o seu objetivo é em novembro de 2024, descansa uma semana, dezembro, começa o planejamento, o diagnóstico do Enem que você fez, onde eu vou estudar, com quem eu vou estudar, o tempo que eu vou estudar. Lembrando que você não deve construir um horário de estudo generalizado, ele tem que ser específico, ele tem que contemplar as suas habilidades, suas inteligências múltiplas, a forma como você aprende, o seu perfil comportamental, mas exclusivamente você tem que pegar toda essa bagagem que esses professores estão trazendo para te direcionar no caminho certo. Então aproveita a aula do Maílson, a aula do Rafa, do Luiz, agora do Anthony, tá vindo 3 feras bater um papo aí comigo. E tudo isso para que você consiga chegar o mais rápido possível, valorizando o seu processo no seu objetivo. Então eu agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima terça às 15 horas com o estudo de natureza. Valeu, galera. Até a próxima.